Com a pauta falando sobre a reforma do secretariado de governo do Paraná. Hoje o governador Ratinho Júnior disse que vai definir os novos nomes até o fim de março. Uma das principais pastas que ainda estão sem definição é da Secretaria das Cidades. Essa é a menina dos olhos. Ele falou sobre isso e sobre nomes que estão sendo levantados. Vamos acompanhar as declarações do governador Ratinho Júnior. Olha, eu quero até o início de março fazer a divulgação desse novo secretariado. Pouco vai mudar, porque eu estou muito feliz com o time que está trabalhando, né? A gente está conseguindo fazer as entregas necessárias para a população, de grandes obras, grandes investimentos, a educação, a melhor do Brasil. Então, vou fazer algumas mudanças, mas muito pontual, e eu quero agora, no início de março, logo após o Carnaval, já poder fazer essa divulgação. Existe a possibilidade de ser o ex-prefeito Rafael Greca? Olha, ele é um dos nomes, não tenha dúvida, né? Não só ele, como nós temos lá o ex-prefeito de Cascavel, Paranhos, o ex-prefeito Ulisses Maia, que são prefeitos importantes, que administraram cidades importantes do estado e que têm muita experiência. E isso agora nós vamos finalizar até nos próximos dias para, em março, a gente poder fazer divulgação. Bom, tá aí falando então nomes de figuras públicas, ex-prefeitos, né? 3 aí que são cotados para o governo dele, ainda não se sabe bem em quais posições, e mencionou ali que no caso o ex-prefeito de Curitiba, que é uma grande curiosidade no campo político, pode ser um dos nomes para a Secretaria das Cidades, que é a menina dos olhos por ser uma pasta estratégica, que conversa muito com os municípios, repassa muito recurso, muito dinheiro para a obra dos municípios, então normalmente é usada para a construção daquele nome que tem ali um fôlego político para uma próxima candidatura importante. Então, há uma curiosidade muito grande, porque essa escolha do governador, ela trará muitas sinalizações para o desenho que se faz em relação a 2026, especialmente na sucessão ao governo do Paraná. Quem é o nome que Ratinho Júnior apoia para o governo do estado na sua sucessão? Hoje ele fala em bons quadros, fala em bons nomes, que ainda é muito cedo. Ali, essa pasta, exatamente essa definição, ela vai dar todo um indicativo para o campo político do que ele imagina ou do que tende a acontecer daqui para frente após essa reforma de secretariado. E tem muito mistério, né, Rafa? A gente tem alguns nomes circulando, mas nada muito certo. A última movimentação, lembra aqui, foi o anúncio da saída do Ricardo Barros, que vai voltar a Brasília, vai reassumir o mandato de deputado federal, e a gente sabe que ele também deve ter um papel importante na articulação lá em Brasília. Agora, quando a gente volta para cá e olha para os nomes que estão sendo cotados para cada uma das pastas que pode ter mudanças aí nos próximos meses aqui no primeiro escalão do governo do estado, eu acho que o nome do Greca é realmente o que mais chama atenção, justamente porque nós estamos já, e quando eu digo nós, não só jornalistas, né, os políticos principalmente, de olho em 2026. E o Greca saiu da prefeitura de Curitiba com uma boa aprovação, tal qual o Ratinho, ele tinha ali uma boa aceitação do eleitorado e, por enquanto, não está em nenhum cargo público. Então, o que se esperava, né, o que era natural, era que ele assumisse realmente um cargo no governo do estado, considerando que ele é do mesmo partido que o Ratinho Júnior, mas há a expectativa de que ele vá concorrer em 2026, quem sabe, ao governo do estado. Então, ocupar um cargo agora vai ser importante, e ele já verbalizou, já deixou muito claro que não tem interesse em voltar, em aparecer lá por Brasília, né? Então, provavelmente vai ter que fazer essa campanha e esse trabalho antes de 2026 aqui no estado. Será que vai ficar mesmo com essa pasta? Porque em algum momento parecia que era certo, né, Rafaela Moron? Mas depois a coisa desandou, já ouvimos falar inclusive em troca de partidos, então tá tudo muito incerto. Porque ele disse, né, quando acabou a eleição municipal, ele disse que foi convidado, que queria um período de férias para voltar. E ali o discurso do governador de hoje, assim, é um dos nomes, pode ser. Vamos ver, muito diferente, né, daquela postura bastante incisiva e decidida do fui convidado, falei que vou pensar e volto daqui a pouco depois das minhas férias para dizer o que achei. A ver os próximos capítulos. E o governador também comentou uma indicação do nome dele para concorrer à presidência da República em 2026. É claro que a gente tinha que conversar com o governador Ratinho sobre isso, vamos ouvir o que ele disse. Eu fico muito feliz, né, de ter um nome lembrado a nível nacionalmente, é algo que muito me honra, acho que protagoniza o Paraná, inclusive, né, de certa forma, mas a eleição de 2026 é 2026, então a gente tem um longo caminho ainda de entrega, de trabalhar pelo estado, e quem sabe daí, lá na frente, se o partido avalizar, a gente vai discutir isso com também todo o nosso time.
se o partido avalizar a frase muito importante, Rafa, porque é justamente sobre isso que se discute no momento, né? Quem é que o PSD, que é esse partido que saiu tão vitorioso das eleições de 2024, vai apoiar para a candidatura de 2026 à presidência da República? Vai lançar um nome? Tem várias possibilidades, dentre os nomes do PSD, dos governadores que eles têm aqui pelo país. Eu diria que o nome do Ratinho Júnior é realmente o mais forte, basta a gente lembrar daquela entrevista recente do Jair Bolsonaro, em que ele, que nunca falava sobre outros nomes, sempre manteve aquele discurso de eu serei candidato em 2026, eu serei candidato em 2026, apesar de, lembro aqui, né, ele estar inelegível no momento. Ele resolveu comentar, então, quais eram os nomes que estavam ali em disputa, e ele falou muito bem do Ratinho Júnior. Eu diria que foi o que ele melhor indicou ali, o que ele melhor avaliou, porque ele fala sobre alguns outros candidatos não terem expressão nacional, é o caso, por exemplo, do Caiado. Tem uma questão ali com o governador de São Paulo, Tarcísio, que a gente não sabe ao certo se ele tem realmente o interesse, se ele vai ter ou não esse apoio de Jair Bolsonaro. Mas quando ele fala do Ratinho, ele diz: gosto muito dele, gosto muito, meu amigo. Então existe essa possibilidade. E se a gente olha, né, ou ouve ali, acompanha o que estão dizendo os apoiadores mais próximos do Jair Bolsonaro, o que se ventila é a possibilidade de fazer uma chapa que tenha o PSD encabeçando, talvez com o nome do Ratinho Júnior, e com uma vice que poderia ser inclusive a Michelle Bolsonaro. E essa é uma das chapas mais comentadas, mais analisadas, mas é tudo muito inicial realmente. É por isso que essa fala do Ratinho Júnior é tão vaga, né? A gente tem que entender que existe muita água para rolar embaixo da ponte. O próprio PSD está tentando entender como é que vai ficar a força, o papel do Lula até 2026. Será que ele vai chegar com força para vencer em 2026? Porque se ele chegar com força para vencer em 2026, se não continuar nessa tendência de piorar a avaliação até as próximas eleições, certamente o PSD pode tentar ali fazer uma construção diferente que seja governista, né? Então, existem vários cenários ainda que devem se confirmar ou não para que a gente possa ter de fato essa confirmação. Mas o que eu destaco aqui, Rafa, pela fala de agora, de hoje, mas também pelas falas anteriores do Ratinho Júnior, ele está disposto. Ele colocou o nome realmente à disposição. A gente sabe que se ele sair ao Senado, ele ganha, né? Mas ele está disposto a sair ao cargo de presidente aí nessa candidatura, mesmo sabendo que as chances de vencer são pequenas, já pensando numa construção futura. Bom, e sobre isso vale dizer o seguinte, né? Tem também outros pontos de vista e outros dados que são precisos aí, precisam de análise nesse momento, até para entender essa movimentação. Há 7 dias a Quest divulgou uma pesquisa que mostrou que o governador do Paraná não é conhecido por mais da metade das pessoas, por 51% das pessoas do país, conforme o retrato da pesquisa. Bom, que essa pesquisa nos mostra de forma geral é que a aprovação local não é a mesma coisa que projeção nacional, são questões distintas. E a chave dessa questão é o tempo. Uma candidatura para a presidência da República, você constrói, em média, 3, 4 anos. Essa é a conta que é feita aí por quem entende de marketing político com essa visão. E essa posição de ficar sempre numa segunda marcha, de aguardar um pouco a movimentação, não colocar ali, né, a candidatura na rua para valer, ela é vista, de certa forma, como uma questão de uma liderança um pouco incipiente. Você tem outros governadores que, de fato, também estão na mesma situação de serem muito conhecidos nos seus estados, segundo a Quest, e não terem essa repercussão nacional, mas que já vêm em movimentos nacionais. Por exemplo, já dizem o que pensam para o judiciário brasileiro, o que tem de visão econômica para o país, qual é a sinalização que tem para mercados e setores estratégicos importantes nacionais, tem agendamento para lançar pré-candidatura. Dentro do núcleo do governador, eu conversei com pessoas que dizem que ele entende que é melhor não se precipitar para não fazer aquele rabo de foguete. Você faz ali um aquecimento muito grande em torno do nome e a hora de fazer a campanha valer mesmo, ela esvazia antes do tempo, porque as pessoas se precipitaram. Mas é preciso entender o seguinte, a estratégia de só levar os seus resultados de estado como um cartão de visitas para o Brasil, ela funciona relativamente bem, mas ela não é, digamos assim, suficiente para que você tenha ali
esse corpo, né? Um governador que vai sair à presidência, em geral, ele traz outros como a sua liderança. Ele coloca aquela carta compromisso, né? Mais ou menos naqueles moldes ali, o seu manifesto ao povo brasileiro, dê o nome que você queira aí, para a nação, e já vai se posicionando como uma figura que está no jogo com as suas ideias muito claras dentro daquela questão. É óbvio que em relação a esse desconhecimento, existem ainda atalhos que podem ser adotados. Um deles, o apoio de Jair Bolsonaro, mas Jair Bolsonaro é uma figura que tende sempre a querer que um dos seus esteja em primeiro plano, né, e que os demais sejam ali acompanhantes, e que demonstrou de fato, como a Camila trouxe aqui, a simpatia em relação ao nome do Ratinho. E outro atalho, digamos assim, para essa explosão, né, para ter essa visibilidade, seria o próprio pai do Ratinho Júnior, que é um apresentador. Aí tem que esperar e entender exatamente como vão se dar essas conjunturas daqui para frente. Por enquanto, o governador segue nesse discurso aí de que vai numa segunda em relação a isso, esperando ali o momento de colocar o bloco na rua, como muitos esperam.